Bom, turma, para iniciar a nossa parte de revestimentos e texturas de hoje, nós vamos trabalhar um pouco com pintura de parede, marcação de iluminação nessa parte do nosso desenho, tá? Então, nós vamos trabalhar com algo parecido com o que temos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Nós vamos trabalhar com algo parecido com o que nós temos aqui de exemplo, certo? Então, para isso, nós vamos usar esse espaço que a gente tem disponível aqui. Então, como primeiro passo aqui, nós vamos escolher uma cor para aplicar em toda essa parte aqui livre, tá? Aqui eu vou trabalhar com giz pastel seco, vocês podem trabalhar com outro material do gosto de vocês. Como eu vou fazer a primeira parte, a primeira técnica, apagando com borracha, eu escolhi o giz pastel seco, tá? Mas vocês podem escolher um outro material que seja do agrado de vocês. Então, primeiro eu vou colorir toda essa parte aqui com o giz pastel seco. Eu vou raspar ele e vou pigmentar toda essa parte. Pronto, ó, com toda essa parte pigmentada, agora a gente vai trabalhar a marcação de iluminação aqui, esse desenho, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, com a borracha, eu vou apagando e fazendo como se fosse um facho de luz que tá saindo aqui desse meu ponto de iluminação, ó. Então, eu vou curvar ele assim, tá? Desses dois lados, ó, eu vou vir dos dois lados e vou fazer uma marcação, ó. Tá? Então, esses dois, eles vão se cruzar aqui. Eu posso ir limpando o meu desenho, né? Então, um pincelzinho ajuda, ó, pra ir limpando. E eu continuo com a borracha, ó. Porque eu vou deixar mais claro aqui onde tem bastante iluminação, né? E mais escuro aonde eu preciso aonde tá pegando um pouco a luz. Então, pra isso, depois eu vou pegar o auxílio ali do meu cotonete pra pigmentar mais um pouquinho a parte de cima. Então, vocês vão tirando, tá vendo, com a borracha, e vai ficando a marcação do facho de luz, tá? E aí, com o cotonete, né, que a gente vai pegar o auxílio do cotonete com a cor que a gente tá usando, eu vou pegar aqui e eu vou marcar mais e eu vou escurecer essa parte aqui de cima. Então, essas partes aqui que ficam meio que escondidas lá da nossa iluminação, né, que ficam pra fora do ponto de luz, eu vou dar uma escurecida, tá? E continuo aqui na parte que pega a iluminação, ó, e continuo apagando. Se eu quiser deixar mais forte esse meu giz antes de fazer essa parte de apagar, eu posso também, tá? Então, fica ao meu critério quanto que eu quero usar de giz aqui pra deixar mais forte. E aí eu vou apagando, e o ideal é que daí aqui embaixo a gente começa a tornar um degradê. Porque é onde a luz começa a se dissipar, né? Então, eu preciso formar um degradê aqui embaixo. Não posso ter uma linha reta marcando como tenho lá em cima, ó. Então, aqui em cima eu posso ter uma marcação, mas embaixo o ideal é que seja mais degradê, tá? Então, eu posso depois dar mais uma misturada aqui no giz pra tornar um degradê aqui embaixo. Ó, vou dar mais uma escurecidinha e a gente vai marcando. Aí, aqui a gente já vai ter uma marcação bem acentuada, tá? E pra dar um toquezinho final ainda, vocês podem, né, pra poder pegar um pouquinho dessa luz, principalmente se eu tiver uma iluminação amarela, jogar um pouquinho de giz amarelinho aqui, ó, só pra dar um toquezinho de iluminação, tá? De cor. Deixa eu até pegar um cotonetezinho que vai ficar mais fácil, ó. E jogar um pouco de amarelo nesse facho aqui que a gente tem. Isso se eu tiver uma iluminação mais amarela, tá? Se eu tiver uma iluminação mais branca, eu não vou jogar o amarelo aqui, eu vou deixar ele branquinho. Mas se eu tiver uma iluminação amarela, eu posso trabalhar com um pouquinho de amarelo aqui. Ó, já tem um efeito bem legal. Posso deixar mais escurinho de amarelo em cima. E ele vai se dissipando conforme vai se misturando com o tom da parede, tá? E assim a gente vai tendo a nossa marcação de faixa de luz, usando, então, aqui no caso, tô usando o giz pastel. Ele vai ficando mais ou menos assim, tá? E a gente consegue trabalhar com outros materiais, consigo trabalhar da mesma forma com lápis de cor, certo? E, como eu falei, caso não queiram usar iluminação amarela, não uso o amarelo ali pra dar um toque. Se eu quiser usar o amarelo,
iluminação amarelinha, eu coloco pra dar um toque. Se eu quiser escurecer mais as partes de cima, eu posso jogar uma outra cor, posso jogar um verde mais escuro, posso jogar um pouquinho de preto. E assim vocês vão dando os detalhes, tá? A mesma coisa aqui agora pra poder pintar, no caso, o nosso vasinho, eu vou escolher uma cor e vou aplicar nesse vasinho. E aí depois vocês podem ir terminando de humanizar essa parte aqui. Então, pintei ali os vasinhos só pra dar uma destacadinha neles. Posso passar uma caneta preta ao redor, se eu quiser. Dou um pontinho de iluminação em alguma parte que eu achar que a luz pega mais. Então, por exemplo, aqui eu preferi dar uma escurecidinha, porque essa parte aqui também não pegou tanta luz. Eu escureci um pouquinho ele aqui embaixo, né? E posso deixar mais claro pra esse lado aqui, que é onde eu posso imaginar que a luz bate mais. E assim a gente trabalha com um pouco da parte de iluminação, tá? Outra forma que a gente pode trabalhar esse ponto de iluminação é da seguinte maneira. Então, desse lado aqui que eu tenho disponível essa parede, como que eu poderia estar fazendo essa marcação aqui? Tá? Nós temos diversas maneiras de fazer aqui. Eu posso até usar o grafite e tudo mais. Então, primeiro eu vou fazer a parede da forma que eu tiver vontade, né? E para fazer a marcação de iluminação, tá? Eu vou fazer sem nenhuma textura na parede, só para vocês verem como a gente pode fazer. Eu vou pegar um outro pedaço de folha, vou cortar nesse formato aqui, ó. Então, assim, ó, só dei uma olhada que eu vou conseguir encaixar esse formato aqui embaixo da minha parte, do meu ponto de iluminação, tá? Então, eu peguei uma folha, ó, e cortei nesse formato para ficar mais fácil de poder fazer a parte de iluminação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar grafite, né, nesse papelzinho que eu tenho aqui auxiliar. Aqui, então, eu vou trabalhar com grafite, que é mais fácil de estar pigmentando, ó. Então, eu passei o grafite aqui, eu vou encaixar a minha forma, ó, aqui no meu ponto de iluminação. E com um dedo mesmo, eu vou transferir, ó, o meu grafite pra folha de baixo, tá? Aqui pra fazer só a marcação, ó. Eu vou jogar o grafite pra folha de baixo. Aqui eu vou dar uma marcação mais suave dessa maneira, tá? Então, quanto mais forte eu quiser, se eu quiser depois eu posso vir aqui com o próprio lápis e nesses pontos aqui mais escuros. Eu passo o grafite e depois eu venho com o esfuminho e uso o esfuminho pra deixar mais escuro, tá? Mas aqui, o resto aqui eu vou levando com o dedo. Então, quanto mais eu passar aqui com o dedo pra fora do papel, mais vai transferir, ó. E aqui embaixo vai ficando mais delicado, porque lembrando que a luz vai dissipando também, né? Vai se espalhando. E quando eu tiro, eu tenho essas marcações aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma marcação um pouco mais aberta, mais redondinha. Se eu quiser afunilar, eu mudo o desenho aqui do meu papel. E como eu falei, se eu quiser escurecer em alguns pontos, eu quero escurecer mais aqui em cima, eu aplico o grafite, ó, né, em toda essa parte aqui de cima. Venho com o meu esfuminho e vou misturando, ó. Então, bem de leve o grafite, lembrando, né, bem de leve, pra não deixar muita marcação, ó. E eu vou escurecendo onde eu achar que tem necessidade de ir escurecendo, onde eu achar que tem mais sombra, né. Eu não quero mais deixar tão marcado aqui essa volta, eu vou lá e diminuo minha abertura, tá? Mas essa é uma maneira que fica bem legal, então depois de fazer a textura, né, vocês podem vir e usar o papel assim, auxiliar e jogar o grafite em cima. Então, só pra mostrar aqui um exemplo, ó, nesse daqui foi feito dessa maneira, ó. Então, foi feito todo o revestimento de tijolinhos, tá? Foi desenhado todo esse revestimento de tijolinho e depois com grafite foi feita essa marcação. Então, se já quiserem fazer os três juntos, vocês já podem fazer os três juntos para não causar aqui, né? Não ficar essa parte pra cá. Ou então, eu jogo, né, na hora de jogar o grafite pra fora, eu jogo só pra esse lado e aqui eu jogo bem pouquinho em cima, não desço, porque vai vir o outro fazendo aqui em cima, tá? E aí, vocês vão cuidando. Ou a gente pode ir apagando também, né? Por isso que a gente tá usando o grafite, que a gente consegue ir apagando o que não for desejado ali. Então, né, por exemplo, eu vim aqui, posiciono aqui, né, faço aqui a próxima marcação, então, ó, jogo aqui pro lado, tá? Se precisar colocar mais grafite, a gente vem aqui com lápis, deposita mais grafite aqui e transfere pro papel. Então, quanto mais eu tiver aqui, mais eu transferir, ó.
Pra vocês verem que vai ficando nas marcações. Aí eu posso vir com a borracha e eu posso tirar aqui onde invadiu, ó. Posso tirar um pouco dessa marcação aqui. E eu vou acentuando, tá? Ó. E, claro, se eu tiver outra cor embaixo, fica mais difícil de apagar, no caso, né? Mas é uma maneira que vocês podem fazer, tá? Então, dá pra fazer tanto um foco de luz usando um pedaço de papel, quanto só apagando e depois colocando a cor. Aqui eu também posso botar a cor. Se eu quiser colocar uma cor amarelinha, uma coisa, eu posso também. E assim a gente consegue trabalhar com alguma pintura na parede com foco de luz.